Abraçar cada um de vocês, fazer o que a gente não estava podendo fazer, inclusive, um tempinho atrás, né? São Paulo, a máscara já foi liberada, exceto nos hospitais e transportes públicos. Aqui ainda tem um pouco mais de restrição, mas eu acredito que, pelo menos esta pandemia, aos pouquinhos, realmente está ficando para trás. Não significa que outras não virão, não é? E a cada dia é uma novidade nesse mundo onde nós estamos. E esta é a realidade a qual a gente não pode fugir. Achar que o mundo vai ser diferente, melhor, não vai. Até porque, biblicamente, ele tende a ficar pior, né? E esta piora, de acordo com a palavra, são sinais. Cada dia está mais perto a vinda de Deus. Quando vai ser, não sei, nem você sabe. O próprio Jesus disse, nem o Filho do Homem sabe. Mas, certo que ele vem. Ele vem. Pode me pegar vivo aqui ainda, ou te pegar vivo ainda, né? De alguma forma, daqui a pouquinho a gente está com ele. Ou ele vem buscar, ou a gente vai ao encontro dele, não é isso? Essa é a realidade para todo mundo. A gente sabe que não vai ficar aqui vivendo 500 anos até que ele volte, né? Se forem 500 anos o tempo de retorno. Oi, Aninha. Tudo bom, minha linda? Só está voltando a abraçar vocês duas. Daqui a pouco eu dou um abraço a vocês duas, viu? Mas, gente, se ele viria, não veio. A gente veio em função de um evento da formatura da Débora, que foi para São Paulo conosco, mas já tinha pago todo o processo de formatura dela aqui. E lá ela não teve nem convivência com quase ninguém, porque teve uma semana de aula, veio a pandemia e tudo ficou online. Então a convivência que ela teve com algumas pessoas lá foi só virtualmente, não é? Então, assim, os amigos, de fato, de faculdade, ela foi um ano para concluir o curso lá, ela conviveu 4 anos com a turma dela daqui, então a gente veio. Ontem teve um momento do baile, então, assim, terminou tarde, a Sueli está numa recuperação da segunda cirurgia de coluna que ela fez. Minha sogra também já com 86 anos. Então, assim, quando a gente chegou em casa às 3 da manhã, eu já previ que seria difícil conseguir trazer as duas, né? O senhor estava firme de que viria, mas acabou não conseguindo, apesar da vontade e do desejo de estar com vocês. Então, por isso que ela não está aqui, minha sogra também que viria também acabou não vindo, não é? Mas recebam um abraço carinhoso e amoroso, sabe, dela, que eu estou dando em vocês, que não é só meu, é meu, mas é dela também. Amamos vocês, a nossa filha também, e é algo que não vai sair nunca do nosso coração. Mas eu me sinto muito à vontade aqui, né? A gente se sente em casa, literalmente em casa. Vocês fazem parte da nossa família. E pensando naquilo que eu traria como mensagem hoje aqui, estou aqui com essa inovação aqui, né, que não tinha, né? Não tinha esse microfone na época que eu estava aqui ainda, né? É chique, me deixa completamente livre. Opa, chega para a direita um pouquinho, né? Não podemos sair muito do foco aqui, senão a câmera não nos pega. Temos que ficar enquadrados, né? Viu aquela questão de enquadrar alguém, né? Então, que eles estão enquadrados hoje aqui. Qual é o limite aqui de movimentação aqui? Aqui? Pode mais um pouquinho? Até aqui. E para cá? Mais um pouquinho. Pronto, então eu vou estabelecer as linhas do palco aqui para saber como é que eu me movimento. Porque não tendo a mão presa ao microfone, tendo que segurar nada, né? Naturalmente, eu gosto muito de movimentar, então vamos pelo menos ter um enquadramento um pouquinho maior, né? Mas, gente, pensando naquilo que seria a mensagem que traria hoje aqui, eu me lembrei das palavras do meu pastor, Gilton Moraes. Foi o nosso primeiro pastor aqui em Recife, quando nós chegamos aqui, em 85, 31 de dezembro de 85. E ele também foi meu professor no seminário de homilética. E me lembro de uma vez que ele disse que as mensagens
que costumam edificar mais são aquelas mensagens que vêm dos nossos momentos devocionais. Aquela mensagem que passou primeiro pelo coração, pela vida da gente, né? Para a partir daí então chegar na vida do outro. Então assim, o texto que eu vou compartilhar com vocês é um texto de um momento devocional meu. Um texto onde Deus falou o meu coração. E espero que fale o coração de cada um de vocês hoje. Nós vivemos momentos muito difíceis. Na verdade, quando a gente olha a história da humanidade, nunca foi diferente. Eu acho que cada um no seu tempo já dizia isso de alguma maneira. Vivemos momentos difíceis. Não é? A gente fala hoje de ladrões, a gente fala hoje de assaltos. Mas quando a gente vai lá na época de Jesus, a gente vê que haviam lugares extremamente perigosos. Algumas grandes cidades eram perigosas também. Algumas estradas, as pessoas tinham que tomar cuidado em passar por aquelas estradas, porque eram vítimas de assaltantes. Então, assim, não é coisa de hoje. Né? A diferença, talvez, é que hoje, talvez o assaltante ele chegue de bicicleta, de moto ou de carro. Naquela época, talvez os assaltantes viessem a pé, de camelo ou de cavalo. Mas já estavam ali. Mas, na realidade, nós olhamos para a nossa vida hoje e a gente percebe o quanto, de fato, é difícil. Nós estamos aí acreditando que estamos chegando no finzinho de uma pandemia. Acreditando o quê? Porque pode surgir uma variante aí que piorize, que piore tudo, né? Que prejudique, enfim, e faça tudo fechado de novo, e a gente vai perceber então que a pandemia não acabou, a gente está às vezes talvez na metade dela. Estamos acreditando, talvez esteja passando, mas como foram difíceis esses 2 anos. Lembro de um pequeno empresário lá em São Paulo, conversando, batendo papo, ele falou: Estevão, a minha empresa é muito bem estruturada, muito bem organizada, eu tenho um bom capital de giro, eu estava preparado para qualquer crise, mas eu não estava preparado para o dia que o mundo ia parar. E o mundo parou. A gente teve lá aquela chamada gripe espanhola, né? Mas naquela época as pessoas não circulavam tanto quanto hoje. Então por isso se espalhou tão rapidamente no mundo inteiro, o mundo inteiro foi atingido por essa pandemia. Nós temos hoje uma guerra que acontece lá na Ucrânia e que nos afeta aqui. A gente não tem nem cheiro de bomba aqui. Mas as nossas vidas estão sendo afetadas. O mundo inteiro está sendo afetado por conta dessa guerra que acontece do outro lado do mundo. Antigamente não era assim, quando tinha uma guerra, a gente nem tomava conhecimento. Rapaz, tu soube da guerra que está acontecendo não sei aonde? Que guerra? Né? Hoje não. Quem é que não sabe? Você sabe da guerra da Ucrânia? Uma adolescente, sabe? Pergunta para uma criança, também sabe. Todo mundo sabe. Então o mundo hoje está assim. Então nós nos vemos em situações difíceis e vamos para perto de nós, ao nosso derredor, olhando para as nossas vidas, as aflições, as angústias, os problemas, as dificuldades, as lutas, nossas e de quem está perto de nós. Às vezes no âmbito da política, da economia, no âmbito financeiro pessoal, dentro de uma questão emocional que enfrentamos, um problema familiar, problema de relacionamento, problemas com as nossas tendências pecaminosas. Quantos de nós não enfrentamos aí situações difíceis por conta disso? Existem tendências pecaminosas na sua vida? Na minha existe. E a gente tem que lidar com elas também e assim vai. O que a gente faz? A gente que é cristão, qual é a nossa tendência? Correr para quem? Para Jesus. A gente corre para Deus. Essa é a nossa tendência. Às vezes quando está tudo bem a gente não corre. A gente anda sozinho, acha que pode. Mas quando aperta, a gente corre para a presença de Deus. Deus não manda problema para a gente poder ficar mais próximo dele. Porque Deus não manda problema para ninguém. Os problemas que existem hoje na face da terra são gerados por nós. Isso é resultado do nosso pecado. É resultado do homem caído.
das nossas escolhas. O contexto onde eu vivo, a minha família, os lugares onde eu frequento, parte dos problemas que ali acontecem por causa das minhas escolhas. Minhas. Mas a gente corre para Deus. E ali diante de Deus, às vezes a gente chora. Diante de Deus a gente coloca ali a nossa alma. A gente diz, Deus, fala comigo. Deus responde a minha oração. Deus atende o meu clamor. Deus cura. Deus transforma. Deus restaura. Deus traz meu filho de volta que hoje diz não acreditar mais em ti. Viveu no nosso lar. Nós temos um casal assim, os 3 filhos afastados do evangelho, 2 se dizem ateus agora. Filhos de 2 pastores, plantadores de igreja. E eu oro pelos filhos dele também todos os dias. Assim como oro pela nossa filha. Mas essa é a realidade. Nós temos algumas situações onde a gente vai e clama. E em alguns momentos parece que a gente não ouve Deus falar. Nossa oração fica pesada, angustiada, porque parece que Deus não responde. Parece até que às vezes não está ouvindo. Eu tive um momento de clamor de Deus, eu tive um momento de estar de Deus, orando a Deus. E nesse momento, meu momento devocional foi quando Deus, eu tive a oportunidade de ler esse texto, que eu creio, acredito no meu coração, que realmente foi Deus quem enviou esse texto para mim naquele momento. Daniel capítulo 10, a partir do verso 1. No 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro. Tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso. Não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava eu em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupa de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava como relâmpago, e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar e ao som de sua voz perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Nesse instante a mão de alguém me tocou e me pôs, ainda trêmulo, sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levanta-te, pois, fui enviado a você. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei, ainda tremendo. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel,
um dos príncipes mais importantes veio me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão sem conseguir dizer uma única palavra. Então aquele que parecia com um homem tocou meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Então aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente e senti minhas forças voltarem. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você, tenha ânimo, seja forte. Enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse: fale, meu Senhor, pois me fortaleceu. Então ele disse: você sabe por que eu vim? Em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia, e depois disso virá o príncipe do reino da Grécia. Mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na luta contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Paizinho querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui agora, juntos, ó Pai, diante de Ti. Juntos com alguns também que nos assistem agora pela internet, Pai. Somos Tua igreja reunida, com o objetivo de ouvir a Tua voz. O que nós queremos e te pedimos agora, Pai, é que Tu nos dê discernimento, sabedoria, para compreender o que Tu queres falar aos nossos corações hoje, nesta manhã, porque em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, queria ressaltar alguns aspectos importantes aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Daniel tinha uma causa a ser colocada diante de Deus. O povo de Deus estava onde? Você sabe em que contexto está esse texto? Onde é que estava o povo de Deus? Cativo? Na Babilônia. E a cidade, aquela cidade da Babilônia que crescia muito, né? Dominava tudo naquela época. O povo de Deus estava ali. E Daniel, um profeta levantado por Deus, no meio do seu povo, nesse momento então, vai diante dele e diz: Deus, fala comigo. E ele tinha visões, ele teve algumas visões, e ele vem diante de Deus para falar a respeito de uma das visões que ele tinha tido. E ele não compreendia o significado dela. E diz o texto que ele então ora, jejua por 21 dias. No final desses 21 dias aparece um anjo do Senhor. Um anjo vem ao encontro dele. E ele diz: Daniel, a tua oração foi ouvida. Deus te ouviu. Desde o primeiro dia que você orou, com sinceridade de coração, com humildade, buscando o conhecimento, a sabedoria de Deus. Deus ouviu você. E o anjo diz então que ele não veio antes porque ele estava lutando com o príncipe ou os príncipes da Pérsia. Talvez anjos, mas anjos maus. Porque se não fossem, não estariam se contrapondo ao anjo de Deus. Então, por 21 dias, acontecia uma coisa que Daniel não sabia. Durante esses 21 dias, o que Daniel teve foi silêncio. O que esses 21 dias, durante esses 21 dias, o que Daniel teve foi um momento de angústia, de tristeza, mas também de perseverança.
Ele não desistiu. Ele não saiu da sua posição de oração, apesar do silêncio, apesar da angústia que ardia no seu peito, no seu coração. Ele permaneceu diante de Deus. Jesus Cristo vem para mim, para você, e diz o seguinte: tudo aquilo que pedi, diz em meu nome. Em meu nome. Jesus não diz em nome de Maria, em nome de João, em nome de Ciclano, ou em nome de fulano. Jesus não diz tudo aquilo que alguém pediu por você, tudo aquilo que você pedir. É uma coisa que nós precisamos aprender. Daniel não correu para canto nenhum. Ele se colocou na presença de Deus e ali ele permaneceu. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós corremos para diversos cantos. Oramos, chega no ponto que a gente não aguenta mais, a gente diz, Jesus não é suficiente, então a gente corre para o pastor fulano de tal. Pastor fulano de tal vai ter a solução, porque o Espírito Santo de Deus atua sobre a vida dele. O mesmo Espírito que atua sobre a vida daquele pastor, atua sobre a minha vida também. O mesmo Espírito que fala através daquele pastor, fala através da minha vida. O mesmo Deus que fala àquele pastor, fala a mim também. Jesus Cristo veio para ser o único, como disse o nosso querido pastor, irmão e missionário Moisés, o único intermediário entre nós e Deus. Mas a gente acha que é a igreja X, que é a igreja Y, que é pastor fulano de tal, pastor ciclano, que aquele irmão ou aquela irmã é que vai ter a resposta. Só pode ser porque eu já orei tanto. Há tanto tempo eu estou aqui orando e não ouço. Então eu vou ali para ver se ali Deus fala. Como se o lugar, se as pessoas fossem a solução. E aí eu estou dizendo de alguma forma que Jesus não é suficiente. Se eu tenho Jesus, queridos, eu não preciso de mais nada. Não significa que eu não possa pedir oração a alguém. Não significa que alguém não possa orar por mim, não é isso. É bíblico também a intercessão. Mas eu preciso estar prostrado, entender que Deus vai falar ao meu coração. E se alguém falar a você através de alguém, coloque teu joelho no chão e ore, para que Deus confirme no teu coração se aquela palavra veio de Deus. Porque aquele homem, aquela pessoa também pode estar enganada. Pode estar agindo de acordo com as emoções e não de acordo com a palavra de Deus na vida dela. Porque é muito comum, se você chegou, tem um recado de Deus para você. Né? Olha, Deus mandou te dizer isso. Fala. Obrigado. Vou lá para o meu cantinho de oração. Deus, aquela palavra que eu recebi hoje lá daquele irmãozinho lá, daquela irmãzinha, né? É tua? É para mim mesmo? Eu não tenho intermediários entre eu e você, senão Jesus. Então, em nome de Jesus, eu estou aqui agora, confirma o meu coração. Porque se tu não confirmares, Pai, essa palavra não é tua, é do homem. É assim que tem que ser. E por isso a gente vê gente que faz parte de uma igreja e fica passando por outras igrejas, achando que é igreja. É Jesus, amados. No secreto do meu quarto. Dentro de um ônibus que eu não tenho para o trabalho. Dirigindo o meu carro para visitar um cliente. É Jesus comigo. Ele é suficiente. É a primeira coisa que a gente precisa aprender quando a gente busca Deus. O único intermediário que Deus pôs foi Jesus. Em nome dele. Não importa onde eu esteja. Se eu esteja e como eu esteja. Emocional ou fisicamente. Não importa, é Jesus. Ele tem que ser suficiente. E é diante dele que eu tenho que ficar. Não importa se há um silêncio, ou se há barulho, se eu estou ouvindo, se eu não estou ouvindo, se a resposta chegou ou não chegou. É ali que eu devo permanecer, enquanto Deus não me mandar sair dali. Foi isso que Daniel fez. Daniel, naquele momento da vida dele, diante daquela súplica, foram 21 dias. Mas para mim pode ser que sejam 21 anos. Porque a gente às vezes não tem noção do que se passa.
E não temos que saber. Às vezes, a gente ora pela conversão de alguém. Sabe, mas existe uma batalha na vida daquela pessoa. Nós não somos responsáveis pela salvação dela. Oramos por ela e ficamos ali diante de Deus orando. Às vezes é uma questão de saúde, às vezes é uma questão de... Gente, são tantas coisas, circunstâncias sobre as quais nós não temos domínio. E às vezes é uma batalha espiritual. Que é que de alguma forma esse trecho da palavra aqui nos relata. O anjo veio e disse que estava lutando contra os príncipes do reino da Pérsia. Uma batalha espiritual foi travada no âmbito que não nos pertence. Batalha espiritual, nós não nos cabe enfrentá-las. Mas é o Espírito de Deus que enfrenta por nós. Me lembro do testemunho de um missionário na China, que tendo chegado lá e começado o seu trabalho, não tinha sucesso. Não via pessoas se convertendo. E ele disse então que resolve parar o trabalho e passou um período de oração dizendo: Deus, opera. Há algo espiritual acontecendo aqui que não conheço, que não me pertence, do que eu não dou conta. Toma, Deus, que essa batalha seja tua. Ele diz que quando ele retoma o trabalho, as conversões começam a acontecer. Havia uma batalha espiritual, porque o espírito maligno vem com o objetivo de cegar as pessoas, de tirar o entendimento. Quanto nós temos orado pela conversão das pessoas que estão aqui ao nosso redor? Quantas pessoas poderiam estar aqui e ainda não estão ainda? Talvez porque nós não estejamos orando e permitindo que Deus batalhe a batalha espiritual, tirando a opressão maligna e a cegueira que o maligno tem colocado sobre a vida das pessoas que estão aqui ao nosso redor, para que elas, sem a cegueira, tenham um entendimento, ouçam e creiam e aceitem Jesus Cristo, e possam vir a somar com esta igreja para adorar e continuar expandindo o reino de Deus. Então, permanência diante de Deus, em nome de Jesus. Ele é suficiente e eu preciso acreditar nisso, porque senão minha vida cristã está meio distorcida. Eu não estou lendo direito a palavra, porque é isso que ela me diz, que Jesus é o único e Ele é suficiente. Eu não preciso de igreja Y ou Z, pastor fulano de tal ou de fulana. Eu preciso de Jesus. Então, em primeiro lugar, e a lição que nós extraímos aqui desse texto é que Daniel permaneceu firme. Foram 21 dias. E a gente observa que o anjo diz, observa que no verso 2, né? Durante 3 semanas, 3 vezes 7, 21. E o anjo chega para ele e diz: olha, desde o primeiro dia, tua oração foi ouvida. Então, querido, quando você se coloca diante de Deus com sinceridade de coração e ora, a tua oração está sendo ouvida naquele momento. Pode ser que a resposta não chegue naquele momento. Pode ser que chegue 21 dias depois, pode ser que chegue 21 anos depois. E quando chegar, pode ser que não chegue do jeito que você quer. Mas a tua oração já foi ouvida no primeiro instante que você orou com dedicação a ouvir e a entender a palavra de Deus. E o anjo vem e diz a Daniel: Deus te ama. Você é muito importante para Deus, querido, querida. Você é de grande valor. Você é muito amado e amada por Deus. Não se sinta desprezado porque é um silêncio. Não se sinta rejeitado porque você não está vendo nada acontecer. Porque você é especial, você é filho, você é filha. A pessoa por quem você está orando é a dureza do coração dela, que só o Espírito de Deus pode mudar e transformar. Mas Deus está te ouvindo. E existe uma ação espiritual em torno do teu pedido.
Parece que nada está acontecendo, mas está. Eu falei para vocês aqui uma vez que eu estava lá nos Estados Unidos, na beira de um rio enorme, largo, deve ter mais ou menos uns 400 metros de largura. A gente vê a outra margem. E teve um dia que eu fui para ali, para a beira daquele rio, fiquei ali orando, meditando, orando, meditando. E teve um momento que eu fui começar a orar de novo, e a minha oração foi interrompida pelo som de uma pequena onda quebrando ali na margem do rio. Aí eu abro os olhos e vejo aquela onda ali, aí várias ondinhas, pá, 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 batendo ali. Olhei e não vi nenhum barco passando. Vai quando o barco passa lá do outro lado, até que a onda chega, que leva um tempo. Então naquele momento eu ouvi claramente Deus dizendo assim, para, precisa repetir. Eu já te ouvi. E estou agindo, assim como você não viu o barco passar. O barco que gerou essas pequenas ondas, que levavam um tempo para chegar na margem e quebrar aqui fazendo essa zoada. Eu estou agindo também. Foi a palavra de Deus para mim naquele momento, eu estou agindo. Eu já estou agindo. Então pare agora e me ouça. Eu já estou agindo. Assim como você não viu o barco, mas as ondas vieram como efeito da ação do barco que passou ali, sabe? As minhas ondas, como resultado das minhas ações, vão chegar. Estão a caminho e vão bater em você. Me ouça. Então, queridos, perseverança. Nós somos amados e queridos de Deus. Deus nos ouve. Então, esse outro ponto importante que precisamos extrair aqui desse texto. Porque é assim que a gente se sente, às vezes, rejeitado ou ignorado, né? Parece, é um sentimento de vazio, uma angústia. Mas Deus está vendo, dizendo assim, você é especial para mim. Você é meu filho, você é minha filha. Você é amado, você é amada. Então preciso permanecer ali, sem sair, não posso sair dali, apresentando o meu clamor, a minha luta. E você sabe quais são as suas lutas, quais são os seus clamores que têm sido apresentados diante de Deus. O pastor Moisés falou assim, ore, não precisa expor agora, simplesmente ore, feche seus olhos e ore. E coloque a tua vida, o teu clamor, o teu problema, a tua luta, a tua dificuldade, sua ou de alguém que você ama, diante de Deus, em Jesus. Então preciso aprender que Jesus é suficiente, preciso aprender que eu preciso permanecer firme ali, preciso aprender e saber que eu sou amado e sou querido de Deus. E o anjo vem e diz, eu vim em resposta à sua oração. Amados, Deus manda seus anjos ao nosso encontro, em resposta às nossas orações. Compartilhei com o pastor Moisés, a gente teve um pequeno grupo, reunido, lá em São Paulo, no salão de festa do nosso prédio. Existe uma organização chamada Christian Associates, que mudou de nome, passou a ser Comunitas. Quem começou com a gente sabe, uma organização que acompanha essa igreja antes dela nascer. E nos acompanhou muito, uma igreja que trabalha com uma plantação de igreja ao redor do mundo. Né? E tem um grupo hoje, tinha um pastor que coordenava as ações dessa agência de Deus, né, missionária de plantação de igreja, aqui no Brasil, que era um americano, hoje ele não está mais, e hoje é um pastor de Brasília. Pastor Eduardo. Mariluce, não sei se teve a oportunidade de conhecê-lo. Brian, Terry, chegou a conhecer? Não. Casal de americanos que é do Rio Grande do Sul. Daqui, a Aninha conheceu, né? Lembra do pastor Eduardo? Né? Pois pastor Eduardo é quem coordena hoje o trabalho da Christian Associates, do Comunitas, na América Latina. Né? E hoje tem um grupo base. E esse grupo base é formado por ele, a esposa, por esse casal do Sul, que é o Brian e a Terry, eu e Sueli,
e um casal que mora em São Paulo também, que são americanos e pastoreiam uma igreja de língua inglesa em São Paulo. Então esse grupo base estava reunido lá no salão de festas. No sábado à noite, quando terminou tudo, eu fui levar o pastor Eduardo ao hotel dele. E dali eu já ia pegar o avião no dia seguinte, a gente já não se veria mais. E diante de uma questão que eu vinha colocando diante de Deus, o pastor Eduardo foi um anjo mandado por Deus para me ouvir naquele momento. Então, durante o trânsito, né, indo para o hotel dele. A nossa relação sempre foi mais ou menos próxima, a gente nunca teve tanta intimidade, compartilhar determinadas questões de vida. Eu tive a oportunidade de ouvir algumas questões dele, né, e ele algumas questões minhas que eu apresentei. E aí eu senti Deus aproximando muito mais a gente. Até porque o encontro teve esse objetivo. Começou na sexta-feira com o objetivo de comunhão mesmo daquela equipe. A equipe está mais próxima, está junta. Né? Mais do que uma equipe, um grupo de irmãos mesmo, diante de Deus. E no sábado foi um trabalho mais, então, de pensar no ministério aqui no Brasil, na América Latina. E então, assim, a gente se aproximou mais. Foi muito bom, um momento muito bom. E aí eu percebi, né, que Deus mandou aquele anjo. Saiu lá de Brasília, veio para cá. A gente teve um tempinho juntos. Naquele momento estava dentro do carro, como um anjo de Deus enviado. Deus manda pessoas ao nosso encontro, para nos fortalecer, dizendo: não temas, ser corajoso, estou aqui para te fortalecer, estou aqui para te consolar, estou aqui para poder te animar, estou aqui para poder dizer que Deus está agindo. Tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Então Deus manda anjos, queridos, e às vezes vem na figura de um irmão, de uma pessoa próxima da gente, ou de alguém até distante, e a gente às vezes não se dá conta que foi enviado por Deus, enviada por Deus. Veja como Deus é especial, como Deus é lindo. Só que a gente precisa se dar conta, a gente tem que estar ligado. Como diz o jovem, está ligado? Né? Te liga. Te liga. Queridos, eu não sei quanto tempo você vai estar orando e clamando a Deus. 21 minutos, 21 dias, horas, 21 anos, mas creia, não no que eu digo, naquilo que a palavra de Deus diz a você, naquilo que Deus diz a você, naquilo que Jesus fala ao teu coração. Deus quer o melhor para nós. Às vezes parece que não adianta orar. Não adianta. Adianta porque Deus, o Criador do universo, que está para além de 13 bilhões de anos-luz, lá Deus está lá, está aqui. Esse Deus me ouve. Esse Deus te ouve. Esse Deus me conhece pelo nome. Esse Deus te conhece pelo nome. Esse Deus conheceu você e a mim quando estávamos no ventre da nossa mãe ainda. E nenhum dos nossos ossos ainda havia sido formado. Deus já estava ali, nos vendo. Sabe? Ali Ele já estava nos amando. Esse Deus está aqui. Ele é pessoal. Ele não é um Deus distante, como alguns outros deuses feitos por mãos humanas. Ele é um Deus pessoal, que nos chama pelo nome. E mais do que nos chamar pelo nome, eu acho que é muito mais precioso ainda, quando Ele nos chama de filho e filha. Nós somos filhos deste Deus em Jesus Cristo. Então que nós possamos sair daqui hoje, certos de termos sido visitados na nossa oração pelo anjo de Deus. Estejamos cientes de que há ao nosso redor uma batalha espiritual que nos cerca
O diabo não tem um poder sobre nossas vidas, mas ele pode nos oprimir. O diabo não tem um poder sobre a vida daqueles que nós amamos e que têm Jesus também, que são de Jesus, mas tem o poder de oprimir essas pessoas também. O diabo vem com mentiras aos nossos ouvidos o tempo inteiro. Ele continua querendo nos enganar. Ele continua querendo nos desviar. Ele continua querendo trazer para nós mentiras que nos afastem de Deus, que esfriem a nossa fé. Mentiras que nos façam sentir angustiados. Mentiras que têm o objetivo de roubar a alegria da vida cristã de nós. Ele não pode tirar a nossa vida cristã, mas ele pode, com as suas mentiras, roubar a alegria da vida cristã. E aí seremos cristãos apáticos, cristãos secos, infrutíferos. Mas não é isso que Deus quer. Então estejamos ali prostrados, em nome de Jesus. Perseveremos. Tenhamos Jesus como suficiente. Que não abramos mão de Jesus. Que saibamos que somos amados, queridos. E que Deus está enviando seus anjos o tempo todo. E esses anjos estão chegando e estão dizendo: eu estou vindo em resposta à sua oração. Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai. Tu conheces a luta de cada um que aqui está, tu conheces a luta daqueles que nos assistem pela internet agora, Pai. Tu conheces as lutas desta igreja, como comunidade. Ó, Paizinho amado, e nós estamos agora na Tua presença, buscando a Tua face em nome de Jesus. Somente em nome dEle, Pai. Porque cremos e queremos declarar que Jesus é suficiente, sim. Embora muitas vezes, ó Pai, pela nossa fragilidade, pelo nosso medo, nós achemos que Jesus não é suficiente. Nos perdoe por isso. Mas é em nome dEle que estamos diante de Ti, Pai. E nós nos sentimos visitados pelo Teu anjo, através da Tua palavra, para trazer consolo, fortalecimento, para que nos sintamos amados, Teus, para que nós percebamos o quanto somos especiais para Ti. Ó Pai amado, colocamos, Senhor, diante de Ti os nossos clamores. Colocamos, Senhor, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Colocamos, ó Pai, também as vidas das pessoas que nós amamos e estão próximas de nós. Pela cura, pela restauração, pela Tua providência, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, Paizinho querido. E nós queremos abrir a nossa boca, Pai, para fazer uma declaração de fé. Cremos, ó Pai, que não somos, mas que Jesus é. Cremos, ó Pai, que nós não podemos, mas Jesus pode. E como disse o apóstolo Paulo, Pai, já não vivo mais eu, mas Jesus vive em mim. E é isso que nós queremos todos os dias, permitir que Jesus viva em nós e através de nós, Paizinho querido. Muito obrigado, porque no nome dele, de Jesus, é que nós oramos agora e te agradecemos. Amém, Senhor.